E hoje em dia está de volta a doutora Antônia Spreuss, já está aqui para falar sobre uma gripe que tem assustado a todos nós brasileiros. Isso porque a gripe H1N1, fora de época, já matou 71 pessoas no país. Mas como que foi que surgiu esse vírus? E como ele evoluiu até chegar aos dias de hoje? É o que vamos ver agora. A supergripe havia desaparecido entre os humanos desde 1957. No final dos anos 70, ocorreu um novo surto. Desde então, o vírus circulava entre os humanos, mas de forma regional. Em 2009, uma pandemia atingiu vários países e a doença ficou conhecida como gripe suína. Nesta época, criadores de porcos pediram para que o nome da gripe fosse mudado e ela passou a ser chamada por gripe A ou H1N1. Os primeiros casos aconteceram no México em meados de março. Depois, o vírus avançou para os Estados Unidos, Espanha e Canadá. O medo de contrair a doença fez com que o governo egípcio ordenasse o sacrifício de todo o rebanho suíno do país, cerca de 300 mil animais. No Brasil, o vírus entrou em abril de 2009. Foi quando 2 viajantes chegaram do México e apresentaram sintomas. O Ministério da Saúde confirmou que os casos fatais no Brasil chegaram a 557, o que levou o país a liderar o número de mortes pela pandemia em todo o mundo. Em meados de setembro, laboratórios estrangeiros começaram a produzir vacinas para combater o vírus em larga escala. No Brasil, o Instituto Butantan, em São Paulo, também começou a fabricar o medicamento, que passou a fazer parte de campanhas de vacinação anuais do governo. E a vacina enfrentou grande rejeição por parte da população brasileira e de outros países do mundo. Os possíveis efeitos colaterais e a suspeita que a vacina estaria relacionada com a síndrome de Guillain-Barré, uma grave doença que ataca o sistema nervoso central, causaram preocupação. Foi só em 10 de agosto de 2010 que a Organização Mundial da Saúde anunciou o fim da pandemia de gripe A. Agora, um novo surto da gripe apareceu fora de época, já que costuma atacar no inverno. No país inteiro, nos 3 primeiros meses do ano, o número de casos já supera o do ano passado. Já foram registradas 71 mortes neste ano. Em 2015, foram 36. 444 pessoas já foram infectadas em 2016. No ano passado inteiro, foram 141. Hospitais e atendimentos de emergência estão lotados com pacientes com suspeitas da doença. Segundo os especialistas, brasileiros que viajaram nas férias para os Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, onde o tempo ainda está frio, podem ter trazido o vírus para o país. Agora, doutor, eu tenho uma dúvida. Por que esse vírus tem matado tanta gente? É muito importante, telespectadores e telespectadoras, entender como é esse vírus. Porque a cara dele é esse daqui, ó. Esse aqui agora eu estou mostrando para vocês o vírus da gripe. Que é feio, né? Que é um vírus chamado influenza. O influenza tem o influenza A, o B e o C. Eu vou falar desse influenza aqui agora, o vírus A, chamado influenza A, que é o H1N1. Olha a carinha dele aqui, eu vou pedir para a câmera pegar. Tem esse guarda-chuva, que é o H, que é o H1, H5, tem 16 tipos de H. Esse é o H1. Esse H que vocês estão vendo é a hemaglutinina, H de hemaglutinina. Esse H, ele entra dentro do seu corpo e ele, tá vendo que é um tipo de um guarda-chuva? Ele gruda nas células do pulmão, porque é pela boca, pela via respiratória que ele entra. E esse bastãozinho que vocês estão vendo é o N. Tem 9 tipos de N. E essa combinação H e N é que é o problema. Então esse bastão, a hora que entra esse vírus no corpo, ele entra dentro da célula. Então é uma função, esse vírus é muito inteligente. E olha por que ele é letal e por que ele é perigoso. Porque ele tem a soma do vírus do humano, do vírus do suíno e do vírus das aves. Esse vírus da febre A, do tipo influenza A, tem essa característica de ter uma mutação muito grande e dentro desse vírus agora pode conter o mecanismo genético dos animais e do ser humano.
E cada ano o teu corpo responde com um tipo de sintoma, com um tipo de resposta imunológica. Por isso, então, que ele vem ficando cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte. Que é uma soma de tudo. Exato. Sabe outra coisa importante? São os sintomas. Ah, é, porque eu queria até saber qual a diferença de uma gripe normal, né? Porque às vezes você começa com uma gripe, como que você vai saber se você está com H1N1 ou não? Ou se é só uma gripe normal rotineira? Então, no pronto-socorro, nós médicos, muitas vezes, a gente tem que fazer o diagnóstico com quadro clínico, porque o exame de sangue, ele demora até 3 dias para ficar pronto. Quando você colhe aqui na orofaringe, você faz um swab e no sangue, às vezes, 3 dias para ficar pronto. Na saliva que você Não, coloca? você pega um tipo de um bastão, abre a boca e a gente conecta lá da orofaringe. Pega esses 3 bastonetezinhos, leva para o laboratório, porque é por aqui que o vírus entra. E aqui a gente faz a cultura. Demora 3 dias em média para ficar pronto, então demora muito tempo. Mas pelo quadro clínico, olha que coisa interessante. A gripe comum, a febre não é tão alta como a influenza A. Outra coisa muito importante é a dor de cabeça. A pessoa tem uma dor de cabeça muito forte. Outra coisa é o cansaço. O cansaço é muito grande comparado com a gripe normal. E tem 2 coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. A dor muscular e a dor nos olhos, que comparando com a gripe comum, é muito mais intensa. Tem 2 outros sintomas que a gente tem que falar, que pode ter vômito e diarreia, que podem acontecer junto com esse quadro do H1N1. Agora, esses sintomas vêm todos juntos, então? Você tem febre alta, você tem dor de garganta, você tem cansaço, dores musculares? Uma coisa que chama muito a nossa atenção é que, por exemplo, hoje a pessoa está ótima, não tem nada, está jogando bola, vai trabalhar. No dia seguinte você acorda e realmente a sensação é que parece que passou um caminhão em cima de você. Ela vem num estalar de dedos. E uma coisa muito que é importante todo mundo saber é assim, eu estou bom hoje, não tenho nada, mas eu já estou contaminado e eu já posso estar agora passando o vírus para todo mundo. A gente vê o pai da criança falando que do dia para o outro ele amanheceu, né, com todos esses sintomas. Realmente foi muito forte. Por isso que é importante lavar a mão, lavar os olhos, não evitar de tossir, pôr a mão em cima. Colocar álcool gel na mão o tempo todo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E tem uma coisa agora que eu tenho que mostrar esse quadro para vocês aqui. Eu fiquei assustada em ver esse quadro. Isso é um pulmão, né, doutor? Esse aqui é um pulmão normal. E o pulmão normal, onde tem preto, é onde tem ar. Aqui é um pulmão normal cheio de ar. Olha a diferença desse pulmão todo branco. Isso é água. Essa aqui que é a chapa, que é o raio-x da síndrome respiratória aguda grave. Então é isso que acaba matando a pessoa que tem H1N1. É isso daqui. É isso que vocês estão vendo agora, um raio-x de uma pessoa grave que precisa ir para uma UTI e tomar cuidados importantes, porque pode morrer. Nossa. Agora, doutor Antônio Sprois, para as doenças, sempre tem aquelas dicas caseiras que as pessoas falam muito. Será que fazer o gargarejo com vinagre, será que dá certo? Será que bloqueia o vírus do H1N1? Existem muitos mitos e verdades que você confere. Já o doutor Sprois vai também tirar todas as nossas dúvidas. Depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta com Hoje em Dia, hoje falando sobre essa doença muito séria que é a H1N1, que tem matado várias pessoas, né? Esse ano já matou 71 pessoas. E o doutor Sprois está aqui nos esclarecendo diversas dúvidas. E eu gostaria de perguntar para ele sobre o grupo de risco, né, doutor? Quem que não deve deixar de tomar a vacina de jeito nenhum, correndo risco de morte? É muito importante as pessoas, os idosos acima de 60 anos, porque a imunidade cai demais. E as gestantes, diabéticos, cardíacos, pacientes com câncer, AIDS e anemia. E também aqueles com insuficiência renal crônica, todas essas doenças que abaixam também a imunidade. Os obesos e doentes pulmonares crônicos, porque eles têm muita secreção no pulmão, e os obesos porque a imunidade também é difícil e a respiração também é mais difícil. E as crianças, principalmente as crianças abaixo de 2 anos. Mas esse vírus, ele só mata essas pessoas que fazem parte do grupo de risco ou não? Não. E aqui também, Tiziane, me perdoa, eu esqueci de 2 grupos importantes que era importante citar, que são os indígenas e as comunidades carcerárias também. Porque as comunidades carcerárias têm muitas pessoas no mesmo ambiente e é importante vacinar esse grupo também, como os indígenas. Mas respondendo à sua pergunta, todas essas pessoas de grupo de risco que eu mostrei aqui, elas têm uma imunidade mais comprometida. Então fica mais fácil o vírus entrar no corpo e aí se manifestar todos esses sintomas que eu falei,
podendo até levar à pneumonia, que eu falei, com uma síndrome respiratória grave. Então, todo mundo tem que tomar essa vacina, é importante Sim, mesmo, claro, né? essas pessoas do grupo de risco têm que se vacinar. Aí, quais são os tipos de vacina? E uma pessoa, por exemplo, que tomou vacina o ano passado, tem que tomar esse ano também? Então, olha que coisa interessante. Esse quadro aqui que a gente está mostrando para vocês é a vacina de 2015, que pega bem o H1N1, que é igual a desse ano aqui. Aí tem o influenza A e B, que são diferentes. Esse ano aqui de 2016, a trivalente, que são 3 trivalentes, o H1N1 A e B, o A e B são diferentes do ano passado. Por isso que a pessoa tem que se vacinar esse ano de trivalente. Já a quadrivalente, também que é desse ano, a única alteração é esse outro, a influenza B, que é o chamado Puquet, grupo Puquet. Esse é o Brisbane, esse é o H5N1, H3N2, esse A aqui. Então, não precisa tomar a quadrivalente. Agora, eu queria... Tomando a trivalente já está bom. A trivalente já está bom. A quadrivalente, se você tomar, melhor ainda, Melhor talvez. ainda. Entendi. Agora, qual a diferença da influenza A e da influenza B? Então, a influenza A geralmente tem esses H1N1, H3N2, a aviária, a suína. A influenza B é muito benigna. É uma gripe comum, essa gripe sazonal que você pega é a influenza B, que também não é grave como a A. Porque a A, como eu mostrei anteriormente, ela se mistura muito rápido, ela muda, o genoma dela é muito diferente. Agora, é importante saber que o que a vacina faz no teu corpo. A hora que você é vacinado, esse vírus que vocês viram, ele é morto, ele não é vivo, ele está completo, ele está quebrado no meio, ele é incapaz de te dar infecção. Por isso que quando você toma a vacina, imediatamente o seu corpo produz essas substâncias aqui que eu estou mostrando em azul, que são os anticorpos. E esses anticorpos vão se ligar na vacina, no vírus morto, tanto que a hora que você, daqui a alguns meses, quando você se contaminar mesmo, você já tem na corrente sanguínea os anticorpos. Nossa. E aí você mata o vírus e acabou. Eu adoro, gente, a explicação sempre do Dr. Spreusser aqui. A gente aprende e ele explica também com uma facilidade incrível. Agora, a gente vai falar aqui sobre os mitos e verdades dessa doença, né? Só que antes, o César tem um recadinho pra gente. E hoje em dia está de volta no Você e o Doutor Antônio Spreusser falando sobre a gripe H1N1. Então, várias pessoas, doutor Antônio, cada um diz uma coisa. Eu pego a gripe desse jeito, eu não pego, isso aqui você pode melhorar, isso não pode. Então, a gente fez um painel com as perguntas mais frequentes. Vamos lá. H1N1 também é conhecida como a gripe suína. Suína, é verdade. Já que vem do porco, a pergunta é, posso pegar a gripe A através do consumo de carne de porco? Boa pergunta, Será hein? que é mito ou verdade? Boa pergunta. Mito. Mito. Por quê, A gente doutor? sabe que esse vírus, ele nunca passa de pessoa para pessoa pela comida, e sim pelo contato, pelas gotículas, pela mão, pela tosse, não pela comida. Agora, pessoas gripadas podem tomar a vacina? Pessoas gripadas podem tomar a vacina? Boa pergunta, hein? Olha só, é verdade. A pode? pessoa que está gripada, mas sem febre, ela pode tomar. Mesmo tossindo muito, pode Pode tomar? tomar. Quem não deve tomar a vacina, primeiro, quem tem alergia a ovo, quem tem alergia a um antibiótico chamado neomicina, quem tem doenças neuromusculares, como doença de síndrome de Barré, não deve tomar. O resto pode tomar, não tem problema. Então isso é importante, porque muita gente pensa que não pode tomar a vacina. Se você não tiver febre, você pode tomar. 3. Mulheres grávidas e que amamentam podem tomar a vacina? Sim, Verdade. podem e devem tomar a vacina, né? Elas podem e devem, porque as mães e aquelas que estão amamentando têm imunidade muito baixa. Então, deve tomar. Os efeitos colaterais da vacina, eles são muito fortes, doutor? Mito. Os efeitos colaterais da vacina, quais são? É dor quando tem, hein? Porque às vezes você nem tem nada. É uma dorzinha no lugar onde foi injetado, porque é uma injeção intramuscular, e um pouquinho, pode dar um calombinho aqui e acabou. Agora, doutor Antônio Spreusser, o vírus usado na vacina, ele está morto e por isso que ele não causa gripe A? É verdade. O vírus está morto. Ele não é um vírus vivo. Tem vacinas que o vírus está vivo. Então, pode dar efeito colateral. Agora, essa vacina, ele está completamente morto. Então, você não vai ter
não vai ter febre, não vai ter gripe, como todo mundo pensa. A última dúvida, remédios caseiros podem substituir os medicamentos no tratamento da doença? Isso é muito importante. Todo mundo faz muita coisa caseira, mas é mito. Nada de vinagre. Gripe, é uma doença séria, então siga as orientações do seu médico. Não vai fazer muita coisa caseira que você não vai melhorar. Agora, doutor Antônio, a prevenção. O que a gente pode fazer para se prevenir do H1N1? Primeira coisa é você evitar lugares fechados que não tenham muito ar. E falando em ar, cuidado com o ar-condicionado. Abra sempre as janelas, deixa tudo arejado. Outra coisa importante, lavar sempre com água e sabão as superfícies, as mãos. Evitar tossir nas mãos e colocar nos olhos, isso é muito importante. Se você estiver com sintomas, se proteja com a máscara. Em casa, quem estiver doente, procure evitar de compartilhar o mesmo copo, talher, lençol. Evite, por exemplo, quando você tosse, colocar a mão nos olhos e na boca. Use medicamento só com orientação do médico. Procure um posto de saúde sempre que você não estiver bem. E outra coisa importante, está com falta de ar, vá ao hospital. Doutor Antônio Sprois, muito obrigada. É um prazer por estar tirar aqui. todas as nossas dúvidas Boa sempre. semana, viu? E se Saúde. você ainda tem mais alguma dúvida, né, que precisa de mais orientação, doutor Antônio vai estar ao vivo no chat, do r7.com. Corre lá, que ele vai estar esperando você a partir de meio-dia. O César Filho já está pronto para atualizar as notícias do jornalismo. Só que antes disso, a Diz tem um recadinho pra gente.